da bomba hoje no canal? Acabou de acontecer, aconteceu há poucos minutos. Vai lá, Claudinha, a gente teve essa imagem hoje, porque as informações estão vindo... a gente sabe que uma cobertura em tempo real está acontecendo coisa o tempo todo. Ó, isso aí é a TV estatal iraniana, que foi bombardeada. Pode soltar aí, solta. صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استادیوم. E poucos instantes antes, eles soltaram uma mensagem falando que eles iam acabar com a televisão estatal. Eles falaram, vamos acabar com a televisão estatal, explodiram. Foi em instantes antes do aviso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rodrigo, que tem a ver um pouco. Eu estava pensando muito hoje sobre essa dupla aqui. Eu vou botar uma fotinho dos dois aqui, ó. Essa dupla aqui, ó. E a gente sabe que a comunicação, né, a informação na guerra é sempre muito importante e muito manipulada pelos dois lados, né? Então, eu queria pegar esse ataque na televisão e falar um pouco de Trump e de comunicação, né? Primeiro, assim, o Claudinho até fez um trecho dizendo que o Trump sabia desde o começo, né? O Trump tentou negar que ele não sabia, que era uma coisa que foi... Até parece que o Netanyahu ia fazer isso sem o aval do Trump, né? Mas tudo bem. Então, e a gente vê que hoje, eu fiquei muito revoltado, que eu quero ouvir hoje, que é a informação que o Trump... E a pessoa estava dando essa informação. Eu li no Meio hoje, né, que é um canal liberal, eu vi em vários veículos de comunicação dizendo que o Trump falou para o Netanyahu não matar o Ali Khamenei, que é o líder religioso. Então, assim, eu quero ouvir o Rodrigo, mas me parece que é uma história para boi dormir, porque o Trump me parece que está envolvido até o pescoço nesse ataque, e me parece que tem gente aí querendo dizer que não foi bem assim, que o Trump que agora que vai tentar solucionar, e é uma prática muito recorrente na extrema-direita, esse tipo de guerra informacional, que fala uma coisa, depois fala outra, deixa todo mundo perdido, e depois para sair como o que tem a solução embaixo da manga. Então eu queria ouvir você sobre o papel do Trump nesse, me parece que vai ser o início do conflito, né? Perfeito, vamos lá então, Fernando, obrigado pela pergunta, né? Acho que em primeiro lugar, enquanto a gente está gravando esse programa, que vai passar ao vivo hoje mais tarde, é isso, né? A gente está nesse instante com a TV estatal iraniana em chamas, literalmente, sem saber o número de pessoas mortas, né? Sejam jornalistas ou funcionários do Estado. Não estamos falando de soldados, né? Não estamos falando de militares. Então, esse é um elemento muito sério. Não estamos falando das dezenas, né, de usinas nucleares iranianas, né, que a gente até poderia chamar, são ataques estratégicos para acabar o potencial nuclear iraniano. Não, a gente já passou disso. A gente está falando de um ataque diretamente ao principal veículo de comunicação iraniana, um Estado largamente sancionado pelos países ocidentais, portanto, cuja a comunicação, né, que o Fernando perguntava, que ela é muito difícil de ser executada, o pouco que a gente tem vem geralmente da própria informação tida nessa TV estatal e que, portanto, demonstra a extremidade, né, vamos colocar dentro dessas palavras, desse momento, né, dos ataques israelenses ao Irã, né? A gente fala, na verdade, de um contexto em que nunca na história do Irã revolucionário, né? Quando eu falo de Irã revolucionário, estou falando do Irã pós-1979, que foi quando houve a Revolução Iraniana, que caminhou para a elaboração de um regime, uma república islâmica, né? Basicamente isso. E desde esse momento a gente tem mais ou menos uma relação de inimizade entre Israel e Irã. Mas nós podemos dizer que nesse dia de hoje, quando falamos, é o momento mais agravante dessa relação de inimizade, né? Porque nós realmente estamos falando de ataques que já são, o Claudinho falou corretamente, 4 dias, né? Se a gente pegar os ataques de 2024, nós tivemos pelo menos 2 momentos a gente pode falar deles daqui a pouco também, 2 momentos muito graves também, em abril do ano passado e outubro do ano passado, né? Que já, em alguma medida, mostram esse escalonamento.
e um momento para Israel muito oportuno, digamos assim, né? E acho que quando o Fernando traz o Trump, né, e esse papel dos Estados Unidos, né, que ele é sempre presente, porém sempre velado, parece, quando fala no Oriente Médio, nunca parece ser explícito, né? Pelo menos desde a guerra ao terror, aquele contexto do 11 de setembro, é sempre velado a participação norte-americana nos conflitos ali. Mas é crucial a gente pensar o papel dos Estados Unidos, né? Porque há semanas atrás, né, particularmente desde abril, os Estados Unidos retomou, e quando eu falo Estados Unidos, eu falo da administração Trump, propriamente, né, quis retomar o debate, a discussão e a diplomacia, por que não, com os iranianos para discutir a questão do seu programa nuclear, né? E a questão do programa nuclear iraniano, ela é crucial para a gente entender a geopolítica do Oriente Médio, ela é fundamental, né? Porque à medida que os iranianos têm um grande programa nuclear, mas que ainda não tem capacidade bélica, ou seja, não tem arma, né? O grande temor israelense é que o Irã tenha essa arma, né? E quando nós estamos falando da relação particular entre o Netanyahu e o Trump, que são amigos, evidentemente, nós estamos falando de dois atores que, na sua história política, falam sobre o perigo iraniano de ter armas nucleares. E vamos lembrar que isso não é um consenso nos Estados Unidos. Isso é importante. Daqui a pouco eu falo também sobre outros americanos e o que pensam sobre o Irã ter arma nuclear, né? O Trump foi o responsável por quebrar um acordo que foi estabelecido, né, com os Estados Unidos, Irã e Estados Unidos, França também, Inglaterra também, que era conhecido como Plano de Ação de Compreensão Conjunta, né, algo assim o título. Foi um plano assinado pelo Obama na época, isso foi mais ou menos de 2013 a 2015 que esse acordo foi firmado, e o objetivo desse acordo era o seguinte: os americanos queriam diminuir o desenvolvimento nuclear iraniano, em troca de uma diminuição do programa de sanções. O Irã tem sanções, sofre por sanções internacionais norte-americanas desde os anos 80, né? E naquele momento os iranianos assinaram, ou seja, acho que é importante a gente falar sobre racionalidade política, né? Os iranianos têm, obviamente, eles dialogam, eles debatem, eles têm diplomacia e eles entendem um pouco o limite das suas capacidades. Naquele momento, fizeram isso. E logo que o Trump assumiu a presidência, no seu primeiro mandato, ele quebrou esse plano. Que, inclusive, o Lula, né, nas suas primeiras administrações, era um dos primeiros líderes globais a falar sobre a necessidade de ter acordos com o Irã, né? Ele tinha uma aproximação com o Ahmadinejad, que foi presidente na época. Até hoje, o Ahmadinejad esse nome é complicado. Isso. É um cara importante da política iraniana, né? E aí eu já trago também um pouco sobre esse aspecto, né? Que o Irã ele não é um bloco fechado, monolítico, conservador. A gente tem conservadores, né? E figuras muito próximas do Ali Khamenei, por exemplo, né? Que são mais conservadores e tem essa coisa do islamismo político ferrenho, mas a gente tem caras mais moderados, né? Democratas, vamos dizer assim, né? Inclusive que disputam, né? Esse espaço democrático. E é engraçado, quando eu falo sobre democracia no Irã, aí vem muita gente fala, isso não existe. Não, tem eleições, tem processo, né? A gente acabou de ver, inclusive, essa coisa do papel da mulher no Irã, ela é muito complexa, temos que debater isso de forma muito ativa, mas a jornalista era uma mulher que estava na TV estatal, ou seja, não é que não pode trabalhar, a gente tem uma série de mitos, né? Quando a gente fala de Irã, que nós devemos desconstruir. Então, é interessante a gente primeiro racionalizar isso na prática, né? E aí a gente tem um outro nível que o Fernando me perguntou, que era o nível da comunicação, que é o nível da narrativa, que é o nível do que eu quero que o outro pense que é aquele cara lá, aquele ator, né? E, historicamente, o Ocidente, talvez evidentemente liderado pelos Estados Unidos, coloca o Irã como um país irracional, como um país muito perigoso, como um país que não pode ter arma nuclear. Só que aí, se a gente for na mesma lógica deles, a gente pode questionar, mas o Irã, se tiver, é perigoso. Mas e a Coreia do Norte, que já tem? Não é perigoso? Aí faz guerra nuclear. Tá. E o Paquistão e a Índia, que são inimigos tremendos, os dois têm. Tá? Não tem guerra nuclear. Tá. E se a gente pensar a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, que disputavam uma hegemonia, né, foi a última grande disputa das relações internacionais, também não entraram.
Então, parece que quando a gente olha para os atores do Estado, ter arma nuclear é um artifício, e aí eu entro nesses teóricos, inclusive ocidentais, que não implica a sua produção para ser, de fato, utilizada, mas para você ter capacidade de dissuasão, né? Uhum. E aí eu trago um cara que é muito importante das relações internacionais, um teórico que é um teórico tradicionalista, ele não é um teórico crítico, não é um teórico gramsciano, marxista, nada disso, ele é um tradicionalista, que é o Kenneth Waltz. E o Kenneth Waltz tem um texto de 2012, mais de 10 anos atrás, que ele publicou, e o título do texto é Por que o Irã deve ter a bomba? Né? Ele está falando da bomba nuclear. E justamente por conta dessa racionalidade dissuasória, né? Se você tem uma bomba nuclear, e o Irã seria o extremo oposto de Israel, se a gente pegar num xadrez geopolítico do Oriente Médio, isso é bom, segundo o Waltz, não sou nem eu que estou falando, estou colocando o Waltz. Porque isso implica na impossibilidade da guerra, de uma guerra né, direta, que seria desastrosa. Né? É o ultimate soft power, né, Rodrigo? Ter a bomba nuclear. Ninguém vai querer nada com você, porque a pessoa vai ter aí a iminência de receber um ataque nuclear. Então, ela acalma os ânimos.